Olá pessoal, sou o Cristiano da empresa HS Consultorias, tá? E a gente vai falar aí um pouco sobre a NR12, ok? A NR12 é uma norma de segurança que fala sobre segurança com máquinas e equipamentos, tá? E nos itens, nos dizeres das normas aí, ela traz para a gente, os princípios fundamentais sobre as medidas de proteção para resguardar a integridade física dos colaboradores, dos trabalhadores que estão aí envolvidos com atividades, com máquinas, equipamentos, e até também as ferramentas, ela é mais voltada para máquinas e equipamentos, mas ela também fala aí sobre a segurança com ferramentas manuais também, tá? Entende-se como fase de utilização toda essa parte de transporte, montagem, instalação, tá? Ajuste, operação, limpeza e também desmonte e descarte de máquinas e equipamentos, tá? Então todas as fases aí, desde a produção, desde a confecção aí da máquina, até o descarte, temos que atender os itens, os requisitos aí que a norma traz para a gente, tá? Serve para todos os tipos de máquinas e equipamentos? Não, tem alguns, o próprio item da norma fala que tem alguns equipamentos que não se enquadram na NR12, tá? Quais seriam essas, tá? Os equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal, tá? As máquinas e equipamentos expostos em museus, que já está para retratar como era, aquela máquina, como era aquele equipamento naquele período, tá? E as máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos, tá? Então tem lá, na residência, um liquidificador, uma batedeira, ela não se enquadra na NR12, Não significa que ela não tenha que atender normas, Provavelmente ela vai atender aí as NBRs, tá? As ISOs, e elas têm todo o sistema de segurança também, só que a NR12 ela fala mais sobre as máquinas e equipamentos mais de uso industrial, tá bom? Bom, os equipamentos estáticos também não entram, tá? As ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis operadas eletricamente, que atendem aos princípios construtivos, também não entram na NR12, tá? E as máquinas certificadas pelo Inmetro, tá? Então a norma traz esses itens daí, essas características das máquinas e equipamentos que não se enquadram aí na NR12, mas não significa que elas não têm sistemas de segurança delas, tá? Elas atendem normas brasileiras ou normas internacionais, tá? Mas não a norma regulamentadora NR12, tá? Bom, falando sobre segurança com máquinas e equipamentos, a gente tem que entender um pouco dois conceitos aí, Qual que seria o conceito de perigo e qual que seria o conceito de risco, tá? Então, o conceito de perigo, de uma forma geral, ele caracteriza aí pela fonte causadora de lesões, tá? Então, qual que é o perigo que eu estou exposto, Qual que é a fonte causadora de lesões ou de danos à saúde, que eu vou estar exposto. Então, quando eu identifico isso daí, esse fator, essa fonte causadora, é o nosso perigo, tá? E o conceito de risco, de acordo com a ISO 45001, tá? Conceitua-se risco a combinação da probabilidade da ocorrência de eventos ou exposições perigosas relacionadas ao trabalho e da gravidade das lesões, tá? Então a gente vai levantar aí qual é a probabilidade da ocorrência e qual que é a gravidade das lesões, tá? Então a gente vai ter nesse conceito aí o conceito de risco, tá? E o perigo por si só, não representa um risco, No entanto, se o trabalhador ficar exposto, aí ele vai estar correndo um risco de acontecer alguma coisa. Um risco de se queimar, um risco de se tomar uma descarga elétrica, um risco de um prensamento, tá? De um corte, tá? De uma queda de um objeto, tá? Então seria esse o conceito, que a gente tem aí para trazer, que a norma, traz, identificando que é um perigo, que é um risco. Então é um perigo mais relacionado à fonte, a fonte causadora de lesão, e o conceito de risco significa a probabilidade e a gravidade, ou seja, quanto mais próximo eu estiver daquele determinado perigo, mais risco eu estou correndo, tá joia?
Aqui é um exemplozinho bem bacana que a gente utiliza, né? Entre perigo e risco, tá? Então aí, né, o mar, né, o tubarão no mar, ele é o perigo, dependendo se tem pessoas aí no mar ou não, ele ainda é um perigo, tá? E quando eu entro no mar ali, fico exposto, né, ao perigo, eu corro o risco, né, de morte, o risco de algum acidente com lesão, né, uma lesão leve, uma lesão ou grave aí, tá joia? Bom, no item da norma da NR12, ela fala que os trabalhadores têm algumas responsabilidades, tá? Então vamos entender quais seriam essas responsabilidades. Uma delas, esse item, primeiro item aí da NR12, eu acho importantíssimo porque fala assim, ó, cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, tá? Então, seguir um procedimento de trabalho, você ter um procedimento de trabalho descrito para você trabalhar, para você executar a sua atividade naquele determinado equipamento, isso reduz muito os índices de acidentes, tá? E é um procedimento que a gente tem que seguir à risca, tá? Então nós temos, né, que levantar, vou trabalhar numa prensa, vou trabalhar com uma lixadeira, vou trabalhar com uma empilhadeira, qual que é o procedimento de trabalho, tá? Então todos os trabalhadores têm que seguir esses procedimentos aí para a gente ter um ambiente mais seguro, mais saudável para poder estar trabalhando, tá? Depois vem todas as fases, né, de alimentação, abastecimento, tá? Até o desmonte e descarte das máquinas e equipamentos, tá? A norma também fala que não realizar nenhum tipo de alteração nas proteções, tá? Então, se existe um perigo e aquele perigo está protegido por uma proteção fixa, tá? O trabalhador não pode retirar essa proteção, mesmo que essa proteção ele reconheça, né, digamos assim, que essa proteção possa atrapalhar ou atrasar o trabalho dele, né, naquela produção que ele tem. Então, se existe um perigo, eu tenho que ter uma proteção, né, uma proteção fixa aí no caso, física, né, que garanta que, por uma bobeira, né, alguma distração, o trabalhador não venha entrar aí em contato com o perigo e venha sofrer um acidente, tá? O trabalhador ele tem que comunicar ao seu superior se uma proteção, dispositivo de segurança foi removido, tá? Ou se não foi removido, se perdeu a função, ou se está danificado, tá? Então, se o trabalhador está operando um equipamento e ele verifica que a proteção do equipamento está solta, tá? Está vibrando, está pegando ali, por exemplo, vamos imaginar uma correia, né? Uma polia, e essa proteção está pegando, gerando um certo ruído, um barulho, então ele tem que comunicar ao seu supervisor, tá? O seu encarregado, o seu líder, para que essa proteção seja consertada, né? O pessoal da manutenção faça uma manutenção na proteção e deixe ela adequada aí, sem gerar outros riscos, tá bom? Participar dos treinamentos, tá? Então, uma das funções aí, né, uma das obrigações do trabalhador é estar participando efetivamente dos treinamentos, tá? Dessas orientações que a gente vem passar para vocês aí, justamente para conscientizar, né, o trabalhador, os empregadores aí, a se trabalhar com uma máquina e um equipamento aí que esteja na sua empresa, tá? Colaborar com o empregador na implementação, ou seja, toda implementação que o empregador faça na sua máquina, no equipamento, no ambiente de trabalho, o trabalhador também tem essa obrigação, né, de cumprir essas orientações, né, seguir procedimentos mais seguros, tá? Então, não significa que você vem sempre fazendo o trabalho daquela mesma maneira. A partir do momento que você vai regularizar uma máquina, às vezes você vai ter que mudar o seu procedimento de trabalho, então o trabalhador também tem que seguir esses novos procedimentos, né, e se adequar, tá? E ajudar a empresa aí na implementação desses novos procedimentos, na implementação dessas normas aí, tá? A falta de conhecimento na operação da máquina e equipamento é um risco muito grande, tá? Então, para o trabalhador, né, ter uma segurança, para o trabalhador evitar um possível acidente, ele tem que ter conhecimento de operação,
tá? Então, se a gente contratar, né, se a empresa contratar um trabalhador novo e colocar ali na operação, na produção, né, para trabalhar com algumas máquinas, alguns equipamentos, esse trabalhador ele tem que passar por um treinamento, tá? Ele vai passar por todas as etapas, né, de integração, os treinamentos básicos de equipamento de segurança, o treinamento de norma, né, da NR12, mas além desses treinamentos, ele tem que ter um treinamento em campo. Como que liga a máquina, quais são os sistemas de segurança existentes naquela máquina, tá? Quais são as proteções existentes, como que essas proteções funcionam, quais são os sistemas de emergência existentes dessa máquina, caso ocorra alguma situação de risco, né, que ele tenha que parar imediatamente a máquina, aonde estão esses sistemas de segurança, tá? Quais são e como utilizá-los, tá? Então ele tem que passar por um treinamento, tá? Para ter conhecimento de como realmente ele vai executar o trabalho dele do dia a dia, tá? A norma ela fala bastante, né? Isso é um item muito relevante aí da NR12, que são as proteções coletivas e individuais, tá? Então não basta, né, a gente foca muitas vezes no equipamento de segurança, né? O trabalhador tem que estar com o EPI. Sim, tem que estar com o EPI. O EPI é um equipamento importantíssimo, né, durante o desenvolvimento da atividade, mas eu preciso de algo além, tá? Preciso de proteções coletivas. Essas proteções coletivas tendem a proteger todos os trabalhadores, né, não só aquele indivíduo, como o equipamento de segurança individual, né, protege só o trabalhador, só o usuário, né, o coletivo ele vai estar protegendo todos os outros trabalhadores aí também, tá? Verificar se algumas proteções foram retiradas e não colocadas. De repente a sua máquina, o seu equipamento passou por uma manutenção e a proteção não foi colocada de volta, tá? Ou seja, a máquina, o equipamento não pode ser operado, tá? Porque caracteriza um risco grave iminente aí, a operação da máquina sem aquele sistema de segurança que já existia ali, tá? Condições de trabalho precárias e as improvisações de ferramentas e acessórios de máquinas e equipamentos, tá? Então, né, as famosas gambiarras aí, né, tem que ser extintas, né? A gente não pode fazer improvisações à torta direita, né? Todo procedimento que for fazer, todo procedimento de trabalho, todo procedimento de manutenção da máquina, ela tem que passar por um estudo, né? Uma avaliação, uma análise de risco para ver quais são os riscos e quais são os pontos de proteção, né? Os fatores de proteção que a gente tem que adotar, tá? A falta de desobediência de procedimento operacional, tá? A desunião, desmotivação pela equipe de trabalho, tá? Ou seja, né, eu tenho um trabalhador aí desmotivado, ele acaba desmotivando o restante aí. E quando a gente trabalha com máquinas e equipamentos, tá? Se eu tenho uma desmotivação, né, automaticamente a pessoa ela não tem uma atenção mais efetiva ali no trabalho dela e ela pode gerar um acidente com isso daí, tá? Não realização da análise de risco. A análise de risco ela é uma ferramenta importantíssima ali na área da segurança do trabalho, porque a partir da sua análise de risco que você vai verificar quais são os perigos existentes, quais são os pontos, né, os existentes de perigo na sua máquina e o que você pode fazer para evitar o acidente de trabalho, tá? Então, o mais importante do que eu reconhecer o risco é eu saber quais são as ferramentas que eu tenho para utilizar para evitar que aquela situação que eu previ venha a acontecer, tá bom? A não utilização dos EPIs, né? Então a gente sabe que a NR6 ela é bem clara nessa situação, que é uma obrigação, né, lógica, a empresa entregar os equipamentos de proteção, tá, adequados ao risco, né, da atividade, porém o trabalhador também tem essa obrigação, né, essa obrigatoriedade de usar o equipamento de segurança, tá? Não só por obrigação, tá, mas por conscientização mesmo, né, do próprio trabalhador em usar o equipamento de segurança, tá? Uma operação da máquina apresentando alguma falha, algum defeito, então é uma obrigação do trabalhador
trabalhador, enquanto ele estiver operando o seu determinado equipamento, né, operando aquela máquina, ele, durante a operação, ele verificar as falhas. Tá? Então a gente falou das análises de risco, né, anteriormente, eu verificar quais são os pontos de perigo e me proteger. Mas durante a atividade, né, não só aquele checklist primário, mas durante a atividade, durante eu estiver executando a atividade ou estiver operando o equipamento, eu tenho que verificar se ele não apresenta defeitos ou problemas, ruídos, né, diferentes, apresenta uma vibração diferente, tá? E todos esses detalhes que a gente verifica aí durante a operação, ele tem que ser imediatamente repassado para o nosso supervisor, para o líder, para o encarregado, tá? Para que seja feita aí, adotada uma medida corretiva, tá? Se for o caso aí, fazer uma manutenção, parar no equipamento, fazer uma manutenção, ou, né, fazer um reparo, uma troca da peça do equipamento aí, tá? Realizar manutenção com equipamento energizado, tá? Isso daí ela é totalmente proibido, tá? O equipamento ele não pode estar ligado enquanto você estiver fazendo uma manutenção, tá? Além de não estar, dele estar desligado, né? Por exemplo, a minha máquina teve problema, não posso estar operando, eu desligo ela e o mecânico, né, vem fazer manutenção, ele tem que desligar, além de desligar, ele tem que desenergizar o equipamento, tá? Então, a primeira fase de você desligar, você vai lá no desliga, aciona o botão de emergência, a máquina está desligada, porém ainda ela está energizada. Isso para NR12 não é permitido uma manutenção do equipamento energizado. Então tem que fazer a desenergização, né? A gente vai acionar aí um eletricista, ele vai desenergizar a máquina, o mecânico vai fazer todo o reparo, vai fazer a manutenção, tá? Após essa manutenção, após esse reparo, ele vai solicitar para que a máquina seja energizada novamente, tá? Após energizada, ele vai fazer os testes, a máquina estando, né, consertada aí, ele solta ali para o pessoal voltar à operação, tá bom? As violações realizar a manutenção do equipamento energizado, né, como a gente comentou, é a violação das áreas de risco pelo operador, tá? Por mais que a máquina ou o equipamento esteja protegido, o operador ele não pode entrar em certos lugares, não pode colocar a mão em certos locais, tá? Operar a máquina, né, em certas condições, tá? Porque ele está violando a área de risco e isso possivelmente pode trazer muitos acidentes aí, tá? Então, para mostrar para vocês aí alguns exemplos do que pode estar acontecendo, tá? São um vídeo aí de várias situações, falta de análise de acidente, tá? O acidente é muito rápido, né? A partir do momento que você não realizou uma análise, você não verificou o que poderia estar acontecendo, tá? Você não analisou o seu ambiente de trabalho, você não adotou sistemas de proteção que evitem, né, o equipamento ter uma energização, né, ou religar, isso daí pode trazer prejuízos e acidentes irreversíveis aí. Então são alguns exemplos aí, né, que a gente traz de falta de análise de risco, né, de verificação se o serviço pode ser realizado ou não, né? São os itens aí que a norma já mostrou para a gente, tá?
É uma descrição e identificação dos riscos associados com cada tipo de máquina e equipamento, tá? Então, só um exemplo aqui para a gente fazer um exercício, tá bom? Quais são os riscos de você trabalhar com máquinas e equipamentos? Então tem uma operação aqui bem padrão, né? De a gente estar utilizando uma lixadeira com um disco de corte, né? E está realizando um corte num metalão aí, né? Um pedaço de metal, tá? Então quais seriam os riscos aí desse processo de trabalho? O primeiro deles, né, a gente avalia aí que é o ruído, tá? Então se eu estou, né, vou estar operando um equipamento, né, ele vai ter aí movido por energia elétrica, né, ou mecânica, então ele vai gerar algum ruído, tá? E a gente tem, né, estar ciente, né, de qual que é esse perigo, qual que é esse risco, e a gente estar devidamente protegido por ele, tá? Outro risco também seria a projeção de partículas, tá? Essa projeção de partículas, elas não tem uma direção, né? Ela pode partir para qualquer direção. Isso, né, o trabalhador pode sofrer queimaduras principalmente nos olhos, né? Rosto, corpo, tá? O risco de choque elétrico, né? O equipamento elétrico. Então eu tenho que tomar todos esses cuidados aí com parte elétrica, como que está a extensão, como que está a fiação, se o equipamento está funcionando corretamente ou não, tá? O rompimento do disco, tá? Então existe esse risco também, por mais que eu trabalhe com um disco de qualidade, por mais que eu trabalhe com um disco bom ali para uso, né? Posso estar às vezes errando uma operação e esse risco pode estar rompendo e pode causar vários acidentes aí, inclusive graves, tá? Tem o risco de pancadas, né? Às vezes o risco acaba rompendo, a lixadeira ela acaba dando aquele tranco, batendo no operador, tá? Tem o risco de queimaduras, né? Essas queimaduras podem ser tanto pela projeção de partículas, tá? Que a gente já citou anteriormente, e pode também, eu posso ter queimaduras por risco de choque elétrico também, tá? E aí eu também posso ter cortes, né? Arranhões, né? Amputações, né? Então são alguns riscos, né, que a gente corre aí trabalhando com equipamentos aí com uma alta rotação, tá? Bom, identificados os riscos, quais são as proteções específicas para esses riscos, tá? Então vamos lá, ruído, né? Eu vou estar usando um protetor auricular. Qual que é o protetor auricular mais correto? Inserção ou concha, tá? Aí vai dependendo da operação, a gente tem que fazer as avaliações ambientais, verificar qual que é o nível de ruído, tá? Para poder estar indicando o protetor mais adequado aí, tá? A projeção de partículas, a gente vai se proteger dela, né? Utilizando todos os equipamentos aí de raspa, né? Que é o avental, o mangote, luva, tá? E também o protetor facial. Então, para esse tipo de risco, não basta eu estar só usando um óculos de segurança, tá? Eu também tenho que ter aí um protetor facial que ele vai me garantir a proteção da minha face inteira, tá? E também um pouco do pescoço aí, tá? Choque elétrico, como que a gente pode se proteger do choque? Eu vou ter que fazer, antes de utilizar o equipamento, eu vou ter que fazer uma conferência de todos os conectores, da extensão, do cabo, né, de energia dessa máquina, desse equipamento, verificar se não tem nenhum fio solto, se não tem nenhuma emenda nessa extensão, tá? Então tem que fazer essas conferências tudo antes de colocar o equipamento em operação, tá? E aí, né, fazendo englobando, né, todos esses riscos aí, né, rompimento de discos, pancada e queimaduras, né, a gente tem o restante dos equipamentos, né, eu tenho que estar utilizando capacete, protetor facial, óculos, os EPIs de raspa, né, que é avental, luva, perneira, a botina de segurança e também a conferência de todas as partes do equipamento, tá joia? Bom, a norma para, né, a gente fazer todas essas avaliações aí, a norma ela é bem clara no item lá no 12.1.8, que ela fala o que são medidas de proteções que devem ser adotadas, tá? Então, ela vem nessa ordem, né? Não que uma seja mais importante que a outra, né? Mas ela traz nessa sequência, né? A empresa ela precisa, primeiramente, verificar as medidas de proteção coletiva, tá?
verificar as proteções, né, nas zonas de risco, nas áreas de risco, né, nas proteções físicas ou nas proteções fixas ou proteções móveis, tá? Eu tenho as medidas administrativas ou de organização de trabalho, tá? O que seriam essas medidas administrativas, tá? Nesse item B ali, ela vai entrar a ordem de serviço do trabalhador, vai entrar procedimentos de trabalho naquela máquina, naquele equipamento, vai entrar as permissões, as liberações de trabalho, tá? As análises de riscos, checklists, tá? Do equipamento. E também os treinamentos, tá? Então é uma medida mais administrativa da organização do trabalho, tá? O levantamento de risco, né? A avaliação de risco das máquinas e equipamentos, tá? E por fim aí vem as medidas de proteção individual, que são os equipamentos de proteção individual, os EPIs, tá? Então, quando existe, né, como a gente viu anteriormente, um perigo, né? Eu estou exposto a um perigo, estou exposto a correr um risco de me queimar, de levar um prensamento, um corte, uma queimadura, tá? Eu tenho que ter uma proteção entre o perigo, a fonte de perigo e o trabalhador, tá? Depois eu tenho que dar conhecimento para esse trabalhador e, por fim, aí garantir que, se porventura falhar, né, ter uma falha, né, o trabalhador esteja garantido com sua segurança utilizando os equipamentos de proteção individual, tá? Bom, as zonas de perigo das máquinas devem possuir sistemas de segurança fixas e móveis, tá? Então a norma ela fala que existem dois tipos de proteções. As proteções fixas, elas devem permanecer no equipamento, tá? E estar presas através de ferramentas, né, de equipamentos que garantam que o operador, o trabalhador ou qualquer pessoa manualmente não consiga retirar essa proteção, tá? Então ela tem que estar presa aí por parafusos, né, por porcas, né, ou pontos de solda, né, ela tem que dificultar essa retirada, né, da proteção, né, ela pode ser somente retirada numa possível manutenção aí, tá? Agora as proteções móveis, né, ela tem que, quando existir a proteção móvel, caso o operador ele tenha que ter um visual, né, da produção, né, tem que ter acesso, né, a saber como que está o equipamento, como que está o funcionamento, tá? Então tem as pequenas portas, né, de visualização aí. Então essas proteções aí elas podem ser móveis, porém, como fala a norma, elas têm que ter um intertravamento, tá? Ou seja, quando eu fizer a abertura dessa proteção móvel, o equipamento ele tem que parar, tá? Se não for o caso de parar, ele tem que ter uma proteção fixa por baixo, tá? Mas de maneira nenhuma eu posso ter acesso à área de risco aí, tá? Bom, considera proteção ao alimento, né? Proteção fixa que a gente comentou, deve ser mantida na sua posição permanente por meio de elemento de fixação, tá? Então só pode ser retirada com uso de ferramentas. A proteção móvel ela pode existir, mas tem que haver um sensor ali que quando eu abrir essa proteção, né, tiver acesso à área de risco ou de perigo, tá, ela venha a desligar o equipamento, tá? Então alguns exemplos aqui, né, de proteções fixas, né, em polias e correias, né. Então a gente tem aqui presas por parafusos, tá? Então são consideradas proteções fixas para mim poder retirar, preciso de uma chave, de uma ferramenta para poder estar tirando esse equipamento aí, tá? E aqui são exemplos de proteções móveis, né? Entornos, né? Furadeiras de bancada, prensas. Então, caso eu haja necessidade de fazer a abertura, né, dessa proteção, a máquina tem, né, o sistema de intertravamento tem que garantir que a máquina não venha a operar, tá? Ela vai manter aí desligado, tá? Eu volto aí o sistema de proteção, tenho que resetar o equipamento para ele poder voltar em funcionamento, tá? Então as proteções devem cumprir as funções apropriadamente durante toda a vida útil da máquina, ser construído de material resistente, tá? As fixações devem ser firmes, né? Eu não posso ter uma proteção aí que fique chacoalhando, balançando, né? Gerando outros riscos, tá? E a proteção também não pode criar pontos de esmagamento, agarramento, tá? Não pode ter partes cortantes, né? Partes
pontiagudas, tá? Que gerem outros riscos adicionais aí, tá? Não possuir extremidades ou arestas, né, como eu comentei, resistir às condições ambientais, tá? Ou seja, se há uma proteção que vai ficar no tempo, né, vai tomar sol, vai tomar chuva, sereno, então essa proteção tem que ser de um material resistente, né, que ele dure, né, por bastante tempo aí. O que dificulte a burla, né, então aquela proteção, né, não pode ser burlada, né, o trabalhador não pode conseguir desativar aquela proteção para ganhar uma possível produção, um aumento de produção, né, uma facilidade que ele possa ter ali, tá? Nem sempre o trabalho fácil é o trabalho seguro, tá? Proporcionar condições de higiene e limpeza, impedir o acesso às zonas de perigo e ter os seus dispositivos de intertravamentos protegidos, tá? Então, se existem nas proteções móveis, existem os sensores, esses sensores têm que estar protegidos, principalmente aí de água, né, de produtos aí que possam vir a danificar eles aí, tá? Interação positiva, né, na atuação, tá? E não acarretar riscos adicionais. Bom, as máquinas devem ser equipadas com mais dispositivos de parada de emergência, né? Esse item aqui fala sobre os botões de emergência do equipamento, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma máquina que ela trabalha aí com uma máquina de energia elétrica, né, uma prensa, né, que trabalha com movimento, caso eu necessite, numa possível falha do equipamento, eu tenho que ter um recurso para parar ele imediatamente, tá? Qual seria esse recurso? Tem que ser o botão de emergência, tem que ficar em um lugar de fácil acesso, né, de uma fácil visualização, não só pelo operador, mas por outros trabalhadores aí, né, numa possibilidade do operador da máquina, outras pessoas possam ter acesso a esse botão de emergência, tá? E só no caso aí de esteiras, tá? Eu não vou ter um botão de emergência, né, cada 1 metro mais ou menos. Eu posso ter um botão de emergência a cada canto da esteira, só que ele tem que estar ligado por um cabo ali, né, que me garanta ali eu não precisar sair, né, me deslocar até o botão de emergência. Onde eu estiver ali eu consigo desativar o equipamento, tá? Bom, é proibida a permanência e circulação de pessoas sobre partes em movimentos, tá? Então, se determinado equipamento, determinada máquina que você estiver operando, ela tiver movimentos, né, o trabalhador ele tem que ter essa proteção, tá? Um piso adequado, um piso que tenha um diâmetro, uma resistência, né, tal que evite a queda aí, né, do operador nesse tipo de risco aí. Durante o transporte de materiais suspensos, devem ser adotadas medidas de segurança visando a garantir que não haja pessoas sobre a carga, né? Então isso é uma regra aí do NR12, né? Quando vocês estiverem operando aí equipamentos de elevação e movimentação de cargas, tá? Pontes rolantes, muques, guindastes, tá? Talhas. Não posso estar passando com materiais suspensos sobre pessoas, tá? Então deve haver aí pelo operador, tá? Essa sensibilidade de avaliar o risco, avaliar o ambiente, tá? E evitar que passar, né, cargas aí suspensas sobre pessoas ou sobre outros trabalhadores aí. Bom, os procedimentos internos, né? Como em qualquer circunstância, em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, tá? Então, uma proteção, né, pode ser fixa, pode ser móvel, tá? Quando que ela pode ser retirada e por quem ela pode ser retirada, tá? Então, essa proteção, ela só pode ser retirada pelo pessoal da manutenção, tá? Então, o operador, ele não tem essa autorização para retirar alguma proteção e colocar sempre que ele quiser ali, tá? Então tem que ter uma equipe de manutenção e quando essa equipe de manutenção for acionada, é a equipe de manutenção que vai estar retirando aí essa proteção. E no retirar a proteção, caso a proteção já esteja gasta ou danificada, né, o pessoal já tem que aproveitar essa manutenção, essa parada do equipamento para poder estar fazendo essa manutenção aí, além do equipamento também nas proteções, tá?
alguns procedimentos internos, né, para evitar possíveis acidentes, né. O operador da máquina de equipamento deve comunicar o gestor imediatamente. Qualquer irregularidade, qualquer situação de risco que você note na máquina, no equipamento, no procedimento de trabalho que você está executando, você tem que comunicar imediatamente para o seu líder, né, para o seu supervisor, para que sejam tomadas as devidas precauções aí, tá? Então, caso falte alguma proteção, caso uma proteção exponha o trabalhador a um risco grave, iminente, tá? A máquina não pode ser colocada em funcionamento, tá? Então, se o mecânico, na hora de uma manutenção, retirou uma proteção e não colocou, tá? Então, essa máquina, esse equipamento não pode ser colocado em funcionamento até todas as proteções estiverem adequadas aí, tá? E alguns princípios de segurança utilizados, né? Algumas recomendações aí, tá? Então, antes de começar a trabalhar, fazer uma inspeção na máquina e equipamento, tá? Então, é uma das ferramentas mais importantes aí também, né? Antes de você começar a realizar algum trabalho, fazer o seu checklist, né? É importante que a empresa aí tenha um checklist de todos os pontos a serem verificados na máquina do equipamento, tá? Como que está o botão de liga e desliga, como que está o botão de emergência, está funcionando, não está funcionando, como estão as proteções fixas, tá? Estão adequadas, existem alguns fatores nessa proteção que está gerando algum outro risco, tá? Ela foi retirada, não foi colocada corretamente, está com defeito, né? Está possibilitando o seu acesso aí à área de risco, tá? Então, no checklist, né, por isso que o checklist é importantíssimo, porque dentro desse checklist você vai verificar todos os pontos importantes, né, da máquina, de segurança da máquina, do equipamento, qual é o estado da máquina, do equipamento, e vai reportar aí o seu encarregado, tá? Não executar nenhuma atividade com dúvida, né, como a gente comentou. O trabalhador que ele vai começar uma atividade, um trabalhador aí em tempo de experiência, né, ou que vai começar a trabalhar com uma máquina, determinada máquina ou equipamento, agora, né, digamos assim, seria a primeira vez que ele vai estar operando uma máquina ou equipamento, ele tem que estar acompanhado por um operador que já tenha uma noção, já um operador mais experiente naquele trabalho, tá? Então, se ele tem o conhecimento de como operar e se ele tem autorização para operar o equipamento, ele pode trabalhar normalmente, tá? O ambiente de trabalho não é local de brincadeiras, né? Então, quando você está trabalhando com máquinas, equipamentos, ferramentas, ou seja, qualquer atividade que você esteja executando, o teu foco, a tua atenção tem que estar voltada para aquele tipo de atividade que você está executando, tá? Então, eu não posso estar conversando com o meu colega de trabalho, não posso estar verificando se o meu colega de trabalho está executando a atividade corretamente ou não, né? Se porventura eu notar, eu tenho que reportar para o meu encarregado e voltar minha atenção para o meu trabalho, né? Aquela tarefa, aquela atividade que eu estou executando, tá? E sempre utilizar as proteções coletivas da máquina, tá? O que garante realmente um possível acidente são as proteções coletivas, tá? É a primeira barreira que tem que existir aí entre o perigo, né, a fonte do perigo e o trabalhador, tá? Bom, sempre quando for fazer qualquer tipo de manutenção, um dos procedimentos mais corretos, né, e até recomendado pela norma, tem que existir os sistemas de bloqueio, tá? Então, quando a minha máquina, né, estou trabalhando com um determinado equipamento, e esse equipamento ele sofre um dano, né, ou apresenta algum defeito, eu tenho que desligar, acionar a manutenção e bloquear o equipamento, tá? Então, são, né, um cadeado que a gente vai colocar na chave geral do equipamento, que vai garantir que nenhuma outra pessoa que esteja desavisada, tá, vá lá e religue o equipamento e acaba, às vezes, acontecendo um acidente, tá? Então, a gente tem que utilizar aí os sistemas de bloqueio, né, que é um cartãozinho ali informando que o equipamento está em manutenção e um cadeado
que garanta que mesmo que a pessoa queira religar ela não consiga e ela tem que procurar o operador da máquina ou a manutenção mecânica ali para verificar o que está acontecendo, tá? E o uso dos equipamentos de segurança, tá? Então, quando a gente trabalha aí, né, com máquinas e equipamentos, existem os riscos, tá? Como a gente já viu aí na atividade que a gente fez anteriormente. Então, eu necessito de equipamentos de proteção individual, porque caso aconteça de ter falhas na operação, ou até uma falha humana, uma falha de procedimentos operacionais, o EPI ele garante que você não sofra lesão, ou pelo menos minimize a sua lesão, tá? Então é importantíssimo aí, né, indispensável o uso do protetor, do equipamento de proteção individual. Bom, tem que existir aí também um cronograma de manutenções, né, da máquina, tá? Então eu não preciso esperar aquela máquina, aquele equipamento que eu estou operando, não preciso esperar ela quebrar para poder acionar a manutenção, tá? Então hoje a gente trabalha aí com as manutenções preventivas, tá? Além das manutenções corretivas, também trabalhamos em cima das manutenções preventivas, tá? Fazer uma análise, verificar de tempo em tempo, fazer uma verificação se os sistemas estão funcionando corretamente, se possui alguma falha, se precisa às vezes trocar um óleo, né, que de repente uma máquina que trabalha com sistema hidráulico, né, de repente eu preciso fazer a troca desse óleo, né, preciso fazer alguns reparos elétricos, preciso fazer às vezes a substituição de alguns sensores, né, dependendo do tanto de horas trabalhadas pela máquina aí, tá? No caso de preditivos, né, possui a descrição das técnicas e análise por meio de supervisão, né? Então tem as manutenções preditivas que vão corrigir, né, um pouco mais a fundo aí, e antecipar possíveis problemas que possam acontecer com as máquinas, tá? Bom, todas as máquinas que forem paradas para manutenção, né, além dos sistemas de bloqueio, que a gente já comentou, já mostrei aí no desenho, né, que é o cartãozinho mais o cadeado, tá? O correto seria fazer um isolamento dessa máquina para que pessoas, né, que não saibam do que está acontecendo, não tenham autorização para chegar próximo dessa máquina, tá? Fiquem afastadas aí, tá? Também entra na parte da proteção coletiva, tá? Medidas que garantam medidas, né, que garantem que os pontos, né, de corte de energia não existe a possibilidade de gerar riscos e acidentes. Então todos os painéis elétricos, painéis de comandos têm que estar todos trancados, né, com chave, né, não posso ter um painel lá que eu consiga abrir e acessar ele facilmente, tá? E medidas adicionais, né? Então a gente fala, o mínimo possível está descrito na norma, tá? Posso fazer, né, adotar outros procedimentos que às vezes não está descrito na norma? Posso, né, desde que seja, que aumente, né, a segurança, né, da máquina e do equipamento, né, eu tenho total liberdade para poder estar executando aí, tá? Se a sua máquina, né, se ela for uma máquina muito grande, né, tem que estar equipada com um mais dispositivo de emergência, né? Tem algumas máquinas, por exemplo, algumas injetoras máquinas de injetoras, né? Costume, né, você ter um botão de emergência na parte frontal da máquina e um botão de emergência na parte traseira, né? Com uma máquina um pouco maior, então eu tenho que ter pontos de fácil acesso ao botão de emergência aí, tá? Dispositivos de parada e acionamento de máquinas devem ser projetados e instalados de modo que não se localizem em zonas de perigo, tá? Então, o local que eu vou acionar, né, que o liga e desliga da máquina, tem que estar instalado em um determinado lugar da máquina que não me atrapalhe o procedimento de trabalho, procedimento operacional, e que me garanta um fácil controle, né, um fácil acesso a esses botões aí, tanto de liga e desliga como os botões de emergência, tá? Bom, as máquinas,
né, que processem ou produzam combustíveis inflamáveis, elas também devem ter sistemas, né, que são proteções contra emissão ou liberação de combustão, tá? Então todos os sistemas elétricos, né, tem que ser blindados, né, tem que ter um invólucro ali X, né, ou intrinsecamente seguro, né, como fala aí, como descreve na R20, né, tá? E deve ser dotados de medidas de proteção contra queimaduras causadas pelo contato, tá? Então se eu tenho uma superfície quente, tá, daquela determinada máquina, daquele equipamento, eu tenho que ter as proteções aí adequadas para que evite, né, o contato aí com essas áreas de risco, tá? Bom, aqui nós temos um modelo, né, de autorização para trabalho de risco, né, um exemplo aí, né, dentre tantos que existem, tá? Mas só para a gente trazer aqui o que seria, né, quem está solicitando o setor, o tipo de serviço que vai ser executado, né, a descrição, os colaboradores autorizados, tá? Isso é importante. Quem está autorizado a realizar aquela atividade, aquela manutenção, aquela operação, tá? E o que a gente vai verificar aí, né? Como vai ser realizado aquele trabalho, aquele determinado trabalho. Então, eu vou verificar primeiro quais são as máquinas e equipamentos utilizados, tá? Lembrando que cada máquina vai me gerar um risco, tá? Quais são os riscos existentes, não só da máquina, mas do procedimento de trabalho, tá? Quais as ações, né, preventivas a tomar antes de realizar aquela atividade e quais são os equipamentos de proteção individual ou coletivo que eu tenho que ter para poder trabalhar ou para fazer uma manutenção, para executar o meu trabalho aí envolvendo máquinas e equipamentos, tá? Todos os responsáveis assinam, né, um documento formal que garante, né, uma verificação, uma análise de risco, né, seja feita uma análise preliminar de risco, né, antes da execução da atividade, tá? Para depois, né, fazer um estudo, levantar materiais, a organização do trabalho, os procedimentos, né, para depois a gente estar executando as atividades aí. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente tinha, né, uma breve aí, orientação sobre a NR12, né, mostrando alguns pontos aí sobre o que fala, né, o que trata aí da norma regulamentadora 12, né, para todo mundo que trabalha com máquinas e equipamentos, tá? Então são esses os conceitos, né, alguns exemplos que a gente trouxe aí de segurança, né, de proteções, tá? Então esse é o recado que a gente queria passar para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, né, alguma situação aí, pode estar entrando em contato com a gente, né, da HIS, e a gente vai ter o prazer aí de estar respondendo a todos eles. Até mais, um abraço.